Olá pessoal, boa tarde. Estou aqui em casa, resolvi gravar uma aula hoje aqui para vocês. Primeira vez que eu faço, não reparem, tá bom? Primeiro saber como é que vocês estão, espero que estejam bem, que continuem se cuidando. Eu acho que tá todo mundo já bem cansado desse isolamento social, todo mundo doido para ter vida normal, mas realmente ainda é importante que a gente faça esse grande esforço de ficar em casa e de só sair quando necessário com os devidos cuidados. Importante pra gente, pra nossa família, para toda a sociedade, tá bom? Hoje a gente vai estudar sobre as sementes florestais. Quem me conhece um pouquinho sabe que eu sou apaixonada pelas sementes. Fico maravilhada de ver assim, uma semente tão pequenininha, às vezes passa desapercebido, como uma sujeirinha, uma poeirinha, mas ali guarda toda a latência, todo o potencial de uma vida grandiosa, maravilhosa, que às vezes vai viver mais do que a gente, né? Um ser tão, que além de muitas utilidades, né, é tão bonito e grandioso. E tudo começa na semente. Seja num plantio de um grande reflorestamento comercial, madeireiro, seja num plantio de reflorestamento. Por que estudar sobre as sementes, além disso que eu falei? A própria semente pode ser uma fonte de renda. Existe hoje, está crescendo, o potencial da comercialização de sementes. Depois eu vou passar para vocês alguns vídeos, algumas coisas sobre isso, para vocês acompanharem, né? Tem crescido o número de agricultores que complementam a sua renda por meio da coleta e venda de sementes, seja para viveristas que depois vão comprar essas sementes para fazer mudas, ou seja para vender grandes quantidades para plantios de restauração ecológica, restauração florestal, que usa, em vez da muda, uma mistura de sementes direto no solo, chamada semeadura direta. Mais para frente a gente fala sobre isso também. Mas o que eu estou querendo enfatizar é que a semente tem um interesse como algo comercial que gere renda. Então, ou o próprio viverista que vai produzir e vender suas próprias mudas também precisa conhecer das sementes. Então vamos lá. E o que precisa ter para formar uma semente? Precisa que tenha flor e que haja fecundação da flor. Então, o grão de pólen precisa entrar no tubo polínico para que ocorra a fecundação. E só após a fecundação se forma a semente. Como? Dentro da flor a gente tem um ovário e lá dentro o óvulo. Após a fecundação, o ovário vai virar o fruto e o óvulo a semente. Todo o grande grupo das plantas chamado angiospermas, que é o maior grupo aqui, principalmente na nossa região tropical, no Brasil, no Cerrado, todos esse grupo de plantas formam frutos e esses frutos são justamente um envoltório para a semente, né? Já o grupo da gimnosperma forma semente, mas não estão protegidas pelo fruto. Então, nesse grupo das angiospermas, a gente vai precisar colher o fruto para ter a semente. Qual a melhor fase para colher sementes boas, que germinem bem, que tenham um alto potencial de serem armazenadas? É quando o fruto está maduro. Tá bom? Quando está ainda verde é sinal que a semente também não está bem formada, ainda está verde. Quando o fruto já está já apodrecendo, passou de maduro, muitas vezes aquela semente também já não está com um vigor tão alto. Pode estar já apodrecendo ou diminuindo o vigor dela. Então eu tenho que saber colher o fruto na época certa para ter sementes de qualidade. E como eu sei que um fruto está maduro? Olha, tem vários critérios e dependendo de espécie para espécie, eu vou escolher um grupo de critérios. Por exemplo, como que você sabe que uma manga está madura? Um exemplo bem fácil para vocês, né? Então, uma manga ela vai estar cheirosa, a consistência mais macia, um tom mais, a cor, né, mais avermelhada, alaranjado, dependendo aí da espécie. E, por exemplo, o abacate. A gente vai poder perceber a textura da casca, a consistência, a facilidade que ele se desprende do pedúnculo. Então, todos esses são critérios importantes. E tem um outro grupo de frutos que eu vou olhar, por exemplo, quando ele se racha e abre. Esse aqui é um deles, ele é o pau-rei. Quando ele estava verde, ele era fechadinho. Quando ele começou a rachar, é sinal que está maduro. É uma outra característica, quando começa a rachar, tá? Começa a abrir. Bom, então, quando eu junto esses sinais e fico de olho, eu sei que está na hora de colher. E aí isso é muito importante para eu não chegar, me deslocar até um local para colher, chegar lá, os frutos já estarem ou apodrecendo ou estarem muito verdes. Então isso exige ter um calendário fenológico, se programar, se planejar, saber em cada mês qual a época que cada espécie está com frutos maduros.
e fazer vistorias periódicas. De tempo em tempo você ir, quando você sabe que está se aproximando, então você vai fazendo visitas mais próximas para não perder o ponto ideal de coleta, tá bom? O que é um calendário fenológico? É uma organização para quem trabalha com coleta de sementes para saber em cada época quais frutos estão produzindo, né? Fenologia vem do estudo dos ciclos das plantas, em que época que elas perdem as folhas, geram flores, geram frutos, quando os frutos estão maduros, que é o que interessa no caso de coleta de sementes. Então isso é bem importante para ver um planejamento, porque senão você vai e perde o momento e aí só o ano que vem para colher de novo, né? Então essa organização é importante para quem quer trabalhar com isso profissionalmente, precisa de um calendário fenológico. E a gente vai colher a semente onde? Vai ter que colher o fruto ainda lá preso na árvore ou posso colher no chão? Para responder isso, a gente vai falar sobre dois grandes grupos de frutos, que são os deiscentes e os indeiscentes, tá bom? Deiscente quer dizer que se abre sozinho e indeiscente com esse prefixo in na frente, que quer dizer não. Quando eu falo assim, isso é incerto, quer dizer algo que não é certo. Quando eu falo isso é irresponsável, o in quer dizer o quê? Que não é responsável. Então, indeiscente quer dizer que não se abre. Deiscente se abre, indeiscente são frutos que não se abrem sozinhos, tá? Como é o caso aqui, por exemplo, desse jatobá. Ele é um fruto que a semente, ele está maduro, ele está com a semente aqui dentro, mas ele não vai abrir sozinho. Ele precisa na natureza de um bicho que abra, né? Ou no caso de sementes, profissionalmente a gente trabalhando, a gente vai promover essa abertura com um martelo, com uma pedra. A gente vai pensar o que a gente pode usar para abrir, já que ele não se abre sozinho. Muito diferente, por exemplo, desse aqui. Esse é um fruto seco e ele não tem uma polpa carnosa, ele é um fruto seco e ele é chamado deiscente, ele se abre sozinho. Quando está maduro, ele dá esse sinal, começa a rachar e abre. No que ele se abre, essas sementes aqui, ó, essas são as sementes do ipê verde. Você vê que elas são bem fininhas e leves, que são próprias para voar. Normalmente, a grande maioria das vezes, frutos deiscentes, esses que se abrem sozinhos, têm sementes aladas, com estruturas próprias para voar e alcançar longas distâncias. E essas sementes, olha só como é que funciona. Aqui não tem vento, né? Se tivesse, e como elas estão bem no alto, então elas alcançam alturas muito maiores, né? Então esse é o ipê verde. Todos os ipês, por exemplo, são deiscentes, dispersos pelo vento, que a gente chama anemocóricos. Anemo vem de vento, tá? Dispersos pelo vento. Já o jatobá, que é um fruto indeiscente, ele não tem sementes anemocóricas, porque não é o vento que vai levar essa semente para longe, é quem? Normalmente um bicho. Então, quando é bicho, a gente chama de zoocóricos. O prefixo zo, né, como de zoológico, é os zoocóricos, dispersos por animais, zoocóricos, tá bom? E os zoocóricos, na maioria das vezes, eles são frutos indeiscentes, que é o bicho que vai abrir e levar para longe. Os deiscentes, na maioria das vezes, têm sementes aladas, dispersas pelo vento. E que diferença isso faz na prática para quem vai trabalhar com coleta de sementes? Na prática é que esse daqui, o indeiscente, eu posso colher ele embaixo da árvore, tá? Que é uma coleta que vai muito mais rápido. Você chega, amadureceu, caiu, logo que caiu, eu vou lá e coleto tudo. E coloco num grande saco resistente e vou embora. Já esse daqui, se eu chegar lá embaixo e tiver esse fruto, ele vai estar vazio. Cadê as sementes? Foram espalhadas pelo vento. E aí eu posso até encontrar uma semente aqui, outra lá, mas não vai render. E se eu vou trabalhar profissionalmente com isso, eu quero colher o máximo de sementes no mínimo tempo. Então, para esse caso aqui de frutos deiscentes, eu vou ter que colher na árvore, porque eu colho o fruto fechadinho ou começando a abrir, mas as sementes estão todas guardadas aqui dentro, tá? E para isso eu tenho que colher quando? Quando ele começa a rachar, já dando sinais que está maduro, que a semente não está verde, a semente está no ponto ótimo, mas ainda estão guardadas aqui, porque cada fruto desse vai ter centenas e centenas de sementes, então vai render a minha coleta, né? Porque se eu for trabalhar com vender sementes, eu quero muitas e colher em um tempo curto. Então eu vou ter que colher na árvore. Como? Então eu uso esse equipamento aqui, que é chamado podão. É o principal equipamento assim, muito usado na coleta de sementes.
ele é formado por um cabo de alumínio para ser leve. Ele tem essa parte aqui, esse gancho, que é onde eu justamente encaixo o galho. Não pode ser galho grosso, tem que ser no máximo da grossura de um dedo, né? Ele tem que estar bem afiado, amolado. Então eu encaixo a ponta dos galhos que seguram os frutos e que eu quero cortar, porque aí às vezes eu não tiro fruto por fruto, eu tiro a pontinha do galho e aquela pontinha tem vários frutos ali. Então eu localizo onde eu vou cortar, encaixo o gancho e puxo essa corda. Tá dando para ver que tem uma corda? Quando eu puxo a corda, ele aciona tipo uma tesoura afiada e faz o corte, tá bom? E esse cabo de alumínio, ele é retrátil. O que é isso? Quer dizer que ele aumenta de tamanho. Então ele cabe no meu carro, que é um carro pequeno, e quando eu chego, a árvore é alta e com ele mesmo eu consigo alcançar, ó, a altura. Tá vendo, ó? Então ele aumenta. Esse aqui, ele aumenta... ele deve ter uns 2 metros e ele aumenta até 6 metros, porque ele tem duas partes aqui, ó, que esticam, né? Essa e essa, tá bom? Então esse é o podão, muito utilizado aí na coleta de sementes. E junto com o podão é muito usado também as escadas, que também são retráteis, que tem essa capacidade de aumentar de tamanho, e também são de alumínio, porque são leves. Então, quando eu saio para colher semente, não pode faltar o podão, a escada retrátil, porque aí eu alcanço o alto da copa onde estão localizados os meus frutos, certo? Para algumas árvores, eu às vezes, em vez de colher fruto por fruto, né, ou a ponta dos galhos, eu posso balançar. E às vezes, quando elas não se dispersam para muito longe, os frutos que já estão maduros caem ali embaixo, né? Então outra opção é sacudir, é balançar, e aí eu posso usar até o próprio gancho do podão, ou existem outros ganchos para sacudir as árvores. Eu também levo uma lona, porque quando eu sacudir, antes eu estendo a lona, para cair tudo na lona, ou pode ser um sombrite também, algo que me facilite muito juntar e não misture sujeira ou fruto já podre, semente podre. Então eu estendo a lona limpinha e só vai cair ali o que acabou de cair, né, e não vai se misturar ali. Então é muito útil também a lona. Eu levo muitas vezes também GPS para marcar aquela árvore matriz, saber a localização exata dela, né? Levo binóculo, porque às vezes quero ver um detalhe da folha para saber se realmente é aquela espécie que eu estou pensando, ou quero ver um detalhe para ver se o fruto já está rachando, né? Por exemplo, ó, esse aqui é o jacarandá caroba. Ele, só posso colher ele, além da cor já estar marrom, quando ele começa a rachar, porque aí sim a semente está boa, senão corro risco de colher ela verde. E às vezes é difícil ver a olho nu, então o binóculo ajuda bastante. Bom, os sacos que eu uso para guardar as sementes após a colheita tem que ser um saco resistente, tá bom? Não pode ser esses sacos pretos de lixo que rasgam fácil, senão você corre risco de cair tudo pelo caminho. Tá? Então um saco que seja resistente, mas que respire, que o ar circule para que você não feche ali e mofe tudo ali dentro. Então um saco a gente chama de RAF, esses de ração, né? Que são resistentes e respiram, trocam ar com o ambiente para que não mofe. Eu também levo uma tesoura de poda, porque eu faço uma primeira limpeza em campo mesmo, para não levar galho, folha. Então rapidinho eu vou com a tesoura de poda cortando só o que me interessa, para ocupar um volume melhor no meu carro, na minha caminhonete, no meu transporte e chegar no viveiro já mais pré-selecionado. Bom, eu falei dos frutos deiscentes, os que eu colho na árvore. No chão eu coleto esses indeiscentes, como eu falei o caso do jatobá. Quem mais é exemplo de fruto indeiscente que eu posso fazer a coleta no solo? É o caso, por exemplo, do tamboril, chamado orelha de macaco, ou de muitas frutas. Como no caso do cerrado, a gente chama, por exemplo, o araticum, a cagaita, a mangaba. São todos frutos que caem fechadinhos, guardando a semente lá dentro. Então eu posso colher no solo com eficiência. Tem que saber o momento correto, como já foi dito, né? E as frutas que vocês conhecem também, normalmente são frutos indeiscentes e podem ser colhidos também no solo, como é o caso da manga ou do abacate. Nada impede que sejam colhidos na árvore, tá bom? Mas a coleta no solo costuma ser mais rápida. E eu posso fazer as duas. Coleto o que já está no solo e complemento com os que já estão com os critérios, né? Como eu já falei, que estão maduros, e coleto na árvore também. Tá bom? Bom, sobre frutos deiscentes e indeiscentes era isso. Já vou mostrar uns exemplos para vocês.